Gente, bateram a porta. João! Falaram mal de você. Vamos ver se vocês vão lembrar. João! Falaram mal de você. João é o quê? Vocativo. Muito bem, Pimpos. Agora, nessa construção, João, falaram mal de você. Você consegue identificar quem falou mal de João? Mas você sabe que alguém falou. Temos aí um exemplo de um sujeito indeterminado. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Bateram a porta. Fato de bater. Quem bateu a porta? Aí aquele aluno que gosta de complicar vai dizer, eles bateram. Aí vem o outro aluno, não, elas bateram. Aí vem o terceiro aluno, não, foi o Pedro, o Álvares, o Cabral, o Cristóvão e o Colombo. Não, né, gente? Bateram a porta. A ideia que você tem é que alguém bateu a porta. Você não consegue determinar quem bateu. Por isso que nós vamos ter aqui um sujeito indeterminado. Então, primeira regrinha para encontrarmos o sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. Só uma pequena observação aqui que eu falei, né? Alguém bateu. Se a palavrinha alguém, ou melhor, se o pronome alguém estiver expresso, alguém bateu, isso mesmo, alguém. Sujeito simples. Ok? Alguém bateu. Quem bateu? Alguém. Sujeito simples. A palavra, o termo está expresso. Agora, quando você encontra subtendido, bateram a porta, alguém bateu a porta, aí você encontra sujeito indeterminado, ok? É uma casquinha de banana, é uma observação, porque muitos alunos eles pensam que na construção alguém bateu a porta, aí vai lembrar, bateram a porta, alguém bateu, aí vai afirmar que este alguém aqui, alguém bateu, é um sujeito indeterminado. Não, gente. Olha o termo aqui expresso. Quem bateu? Alguém. Aqui o sujeito é simples. Agora, na construção acima, bateram a porta, fato de bater. Quem bateu a porta? Alguém. Certo? Avisaram que a prova fora adiada. Avisaram que a prova fora adiada. Quem avisou? Alguém. Certo? Pediram para fazer silêncio. Fato de pedir. Pediram para fazer silêncio. Quem pediu? Alguém. Certo? Sujeito indeterminado. Agora, alguém pediu para fazer silêncio. Quem é o sujeito? Alguém. Sujeito simples. Está expresso. Alguém falou que a prova fora adiada. Quem é o sujeito? Sujeito simples. Alguém. Tudo ok até aí? Olha, pessoal, Pimpos parou, presta atenção. Eu vou escrever isso aqui com um desvio gramatical, mas eu posso colocar um exemplo do nosso dia a dia. Certo? Cuidado com isso aqui. Aqui há um desvio, há um erro gramatical. Certo? É uma outra observação que você deve ter quando você vai fazer um concurso público. É uma outra observação que você deve ter quando você vai responder uma questão de língua portuguesa. Você não pode confiar em tudo aquilo que você encontra no dia a dia. Até porque não escrevemos e falamos da mesma forma. Se escrevêssemos da mesma forma que falamos, não estudaríamos gramática. Entendem agora o porquê de estudar gramática? Para você ter o domínio dessa modalidade culta formal padrão da língua. Encontramos muito isso aqui no dia a dia. Aluga-se casas. Há um erro gramatical. Certo? Então, primeiro, vamos aqui a precisa-se de operários. Verbo na terceira pessoa mais se.
Eu posso rotular, Caê, que onde quer que eu encontre um verbo na terceira pessoa mais um si, o sujeito ele vai ser indeterminado? Não. Parou. Prestem atenção. Anotem aí este truque, esta dica, este macete. VTI e VI. O que seria VTI? Verbo transitivo indireto. O que seria VI? Verbo intransitivo. Então anota aí o macete. VTI e VI, muito bem, Cristiane. Não admitem voz passiva analítica, ou seja, não admitem VPA. Certo, gente? Anota aí esse truque. Armazena, porque nós vamos precisar desta informação na predicação, na transitividade do verbo, ok? VTI e VI não admitem VPA. Então, o que você vai fazer quando você chegar à sua casa hoje? Vai revisar todas as informações que foram passadas. Vai colocar isso em prática. Você vai fortalecer o seu conhecimento. Não adianta chegar à sua casa, jogar o material da aula de hoje e já esperar para fazer a prova. Não, gente. Responder questões. Ok? Então, já armazenaram aí a informação de que VT e VI não admitem VPA? Então, parou, prestem atenção. Precisa-se de operários. Pensa comigo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem precisa, precisa de algo. Quem precisa, precisa de alguém. Né, gente? A que conclusão você chega? Você chega à conclusão de que o verbo precisar aqui, ele é um VTI, ou seja, é um verbo transitivo indireto. Qual a informação que você já tem? Verbo transitivo indireto não admite voz passiva analítica. Agora vejam aqui, ó, vem comigo. Consertaram-se os ternos. Vejam a diferença daquela predicação para esta predicação aqui. Em consertaram-se os ternos, ó, consertaram o quê? Ah, é VTD. Quando é VTD, isso mesmo, apresenta essa ideia de passar, permite, né? Admite voz passiva analítica. Então vejam, ó, consertaram-se os ternos, ó, atenção, os ternos foram consertados. Ah, aqui foi possível passar para a voz passiva analítica. Para você que está aí meio sonolento, certo? Pensando que bexiga ou que bobônica é essa voz passiva analítica. É isto aqui, gente, ó. Verbo auxiliar. No caso vai ser o verbo ser. Mas, ó, verbo principal no particípio. Tá aqui a voz passiva analítica. Para todos os efeitos, vocês vão rever isto aqui lá com o meu colega nas vozes verbais. Quando vocês estudarem verbo lá na morfologia, quando vocês forem trabalhar as vozes verbais, voz ativa, passiva, reflexiva, vocês vão observar que a voz passiva, ela pode ser sintética ou pode ser analítica. Mas, desde já, ó, recebam a informação. A voz passiva analítica é formada desta forma aqui, ó.
verbo auxiliar, no caso, o verbo ser, mais o verbo principal no particípio. Então, ó, a que conclusão você chega? Você chega à conclusão de que esta construção aqui, ó, consertaram-se os ternos, ou nesta construção, foi possível passar para a voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, você observa que o sujeito ele fica visível, ó. O que foi consertado? Os ternos. Sujeito. Aqui, ó. Sujeito. Aqui. A única diferença que nós vamos encontrar, a única diferença é que aqui você chama voz passiva sintética e aqui você chama voz passiva analítica. Os ternos sujeito, os ternos sujeito. Regra, parou, presta atenção. Regra geral da concordância verbal. O que diz a regra geral da concordância verbal? O verbo concorda diretamente com o sujeito. É o verbo que concorda com o sujeito. É o verbo que vai procurar o sujeito para fazer harmonia. Ah, por isso que o sujeito ele pode vir lá no fim da oração. O verbo que se vire para fazer a concordância e a harmonia com ele. Exatamente. Então, se você me afirma que os ternos foram consertados, o que foi consertado? Os ternos é o sujeito? Os ternos é o sujeito, é o termo, viu, gente? Aqui também será o sujeito. Aí vem a regra geral da concordância. Sujeito no plural, verbo no plural. Agora vamos entender por que no nosso dia a dia o aluga-se casas apresenta um erro gramatical. Vamos lá. Esta mesma ideia aqui. Vamos lá. Ó. Aluga-se casas. Primeiro, aluga-se. Aluga-se o quê? VTD. O verbo transita sem preposição. Então, eu consigo transformar este aluga-se casas em, ó, casas são alugadas. Aqui, ó, verbo auxiliar, verbo ser, mais verbo principal no particípio. É a voz passiva analítica. Pergunta o que é alugado. O que é alugado? Casas. Sujeito. Sujeito aqui. Sujeito aqui também. Regra geral da concordância verbal. O verbo concorda diretamente com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Então, o correto gramaticalmente aí no nosso dia a dia seria alugam-se casas, alugam-se apartamentos, vendem-se casas, vendem-se apartamentos. Por quê? Casas são vendidas, apartamentos são vendidos, apartamentos são alugados, casas são alugadas, ok? Portanto, a partir de hoje, tenham cuidado a essa visão aí diária, corriqueira que vocês encontram nessa ideia de alugar casa, de alugar apartamento, de vender casa, de vender apartamento. Sujeito no plural, verbo no plural. Ok, pessoal? Perguntas? Professor, verbo transitivo direto, mas se nunca botou objeto direto, e sim o sujeito, é isso? Exatamente. Sabe por quê, Vitor? Ó, pega este outro macete aqui, ó. S, ativa, OD. Pega esse truque aqui, pega esse macete. O que você vai entender por S? Sujeito, voz ativa, objeto direto. Isto aqui se transforma, ó, em S, VPA, AP. Então, ó, pega este truque. Vamos deixar bem claro aqui, ó. O aluno respondeu
aprova. Vamos lá, ó. O aluno respondeu a prova. Estamos em sintaxe. Por onde eu vou começar, já que eu vou trabalhar uma questão na sintaxe? Vou sempre iniciar pelos fatos. Muito bem, Cristiane. Vou sempre começar pelos verbos. Identifico o verbo, fato de responder. Ao encontrar um verbo, nós podemos fazer duas perguntas. Uma pergunta antes, uma pergunta depois. A pergunta feita antes é para identificar o sujeito. A pergunta feita depois é para identificar o objeto. Quem respondeu? O aluno, sujeito. O aluno respondeu o quê? A prova, objeto direto. Se o aluno respondeu, ele praticou ou ele sofreu uma ação? Muito bem, ele praticou. Se ele praticou, a voz é ativa. Então, conseguimos transformar isto aqui em VPA. Basta você seguir a setinha aqui, o macete, ó. Você tem este OD aqui, ó. Ó. Aí olha a seta, segue a seta, ó. O OD vai ser o que agora? Sujeito. A prova. Agora eu tenho que colocar o que aqui? VPA. Como é que eu formo a VPA? Verbo auxiliar, que é o verbo ser, mais o verbo principal no participa. Então, vamos lá. A prova foi. Muito bem. Foi o quê? Respondida. Respondida. Boa noite. Foi respondida. Agora, vejam. Eu já tenho S e VPA, ó. O S e o VPA. Falta o quê, ó? Este S aqui, ó, que é o sujeito da voz ativa, segue a seta, segue a seta. Ele vai ser o que agora? O agente da passiva. O aluno respondeu a prova foi respondida pelo aluno. Agora nós vamos observar, voltando aí à pergunta que o colega Vitor fez, verbo na terceira pessoa, né? VTD mais se, vai ter o sujeito e não vai ter o objeto direto. Exatamente. Sabe por quê? Porque o se, ele vai passar a ser uma partícula apassivadora. Ok? O se passa a ser uma partícula apassivadora. Como é que eu poderia transformar esse... O aluno respondeu a prova, que é a voz ativa, para a voz passiva analítica. A prova foi respondida pelo aluno. O agente da passiva já pega essa dica, já pega esse truque. O agente da passiva só aparece na voz passiva analítica. O agente da passiva só aparece na voz passiva analítica. Então, vamos tirar o agente da passiva? Se eu tiro o agente da passiva aqui, ó, a prova foi respondida. Os ternos foram consertados. Eu tenho aqui VPA. Passe para VPS, voz passiva sintética. Respondeu-se a prova. Respondeu-se a prova. Respondeu o quê? VTD. Posso passar. Respondeu-se a prova foi respondida. A prova é o que aqui, gente? Sujeito. Olha aqui, ó. A prova foi respondida. É esse sujeito aqui, ó. Certo? Para todos os efeitos, vocês vão observar que neste tipo de construção aqui, ó, a banca pode trabalhar 4 assuntos. Então, eu vou apagar isso aqui e colocar os 4 assuntos que podem ser trabalhados pela banca nesse tipo de construção. O exemplo vai ser o mesmo, certo, pessoal? Então, vejamos aqui. Estava, consertaram-se, não é isso?
Vocês já viram, vocês já sabem o porquê de o verbo aqui estar no plural, né? O verbo aqui está no plural porque ele concorda com o sujeito, os termos. E como você sabe que os termos aqui é o sujeito? Você passou para a voz passiva analítica. Consertaram-se os termos foram consertados. O que foi consertado? Os termos. Então vamos lá. O que a banca pode trabalhar aqui? Vamos lá. Sujeito determinado. Por que o sujeito aqui é determinado? Porque você consegue mostrar, você consegue apontar o que foi consertado. O se, ó, partícula apassivadora. Atenção! Essa partícula apassivadora, em algumas bancas, pode aparecer com o nome pronome apassivador. Pronome apassivador, partícula apassivadora. Quando você consegue passar para a voz passiva analítica. Voz passiva sintética, ou seja, sujeito paciente. Quando você afirma que o sujeito é paciente, é porque ele está a sofrer ação. Ele sofre ação. Voz passiva, sujeito sofre ação. A passiva pode ser sintética ou analítica. Analítica nós vimos verbo auxiliar mais principal no particípio. E a sintética está aqui. Verbo na terceira pessoa mais o se. E a concordância verbal? Verbo, ou o verbo, né? Verbo concordará com o sujeito. Então, 4 assuntos, ó, podem ser trabalhados nesta construção aqui. A classificação do sujeito, a função do se, a voz do verbo e a concordância verbal. Tudo ok até aí, pessoal? Agora vem aqui, ó. Vem ao precisa-se de operários. Nós já vimos que quem precisa? Quem precisa? De alguma coisa. Então parou. É um VTI. O que é VTI? Você anotou que VTI não admite VPA. Não admite voz passiva analítica. Então, ó, qual é a análise agora? Ó? Atenção. Sujeito indeterminado. Lá foi partícula passivadora. Aqui vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Lá foi o quê? Voz passiva sintética. Aqui vai ser o quê? Voz ativa. Voz ativa. Ou seja, sujeito. Lá foi paciente. Lá foi paciente. Aqui vai ser o quê? Sujeito agente. Sujeito agente. Quando afirmamos que o sujeito é agente, é porque ele está a praticar a ação. A voz é ativa. Lá, ó, o verbo concordará com o sujeito. Aqui, ó, o verbo fica na terceira do singular. Obrigatoriamente. Aí você pode fazer uma analogia. Posso apagar, pessoal, esse macete aqui? Pronto, eu vou apagar o macete aqui, porque fica mais fácil para você fazer a analogia das informações que você retira quando você passa para a voz passiva analítica e as informações que você retira quando você não passa para a voz passiva analítica.
Parou, prestar atenção. Lembrando que começou na predicação do verbo. Para você tirar todas estas informações aqui, ó, você disse antes que o verbo é transitivo indireto. Quem precisa de alguma coisa, de algo, de alguém, né? Então, o que acontece? Verbo transitivo indireto não admite voz passiva analítica. Vamos ter esta análise. Sujeito indeterminado, o se, índice de determinação do sujeito, a voz ativa, ou seja, o sujeito agente, e o verbo na terceira pessoa do singular. Se você encontrasse isso aqui na prova, alô, parou, presta atenção. Precisam-se de operários. Estaria gramaticalmente o quê? Errado. Por quê? Verbo na terceira do singular. Seria um erro de concordância verbal. Aí aqui, ó, sujeito determinado, no caso determinado simples, a partícula vai ser a passivadora ou pronome apassivador, se. A voz é passiva sintética ou sujeito paciente, sofrendo ação. E o verbo concordará com o sujeito. Pois não, querida? Você pode ter esse raciocínio, que o sujeito ali é determinado porque o verbo é VTD. Porque se o verbo fosse VTI ou VI, você teria o quê? Sujeito indeterminado. Ok? Foi VTD, o sujeito será determinado. Você vai encontrar o sujeito. Ok? Eu, como gosto de complicar, vamos lá. Sem querer entrar em questões religiosas. Apenas uma construção gramatical. Ama-se a Deus. Sujeito determinado ou indeterminado? Oi? Determinado? Aí o aluno que rotula. Indeterminado, determinado. Quem acha determinado, levanta a direita. Isso, é a outra, exatamente. Quem acha indeterminado, levanta a esquerda. Quem não acha nada, junta as duas e pede a Deus para achar alguma coisa, né? Porque na hora ali da prova você não pode ficar sem achar nada. Você tem que achar alguma coisa. Parou, presta atenção, pessoal. Daqui a pouquinho, certo? Espero, né, que daqui a pouco estejamos a estudar o objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado é uma questão de estilística, certo? É um objeto direto com preposição. Então, o que acontece? Para todos os efeitos, você anotou que VTI e VI não admitem VPA. Ama, quem ama alguém. Quem ama algo. É VTD. A preposição pode ser retirada, não faz falta. Então, essa preposição não é obrigatória. Olha aí aquele aluno que rotula. Se aparecer preposição, o sujeito é indeterminado. Olha aí. Olha aí o aluno que rotula. Se tiver na terceira pessoa e aparecer preposição, é indeterminado. Eu posso rotular? Não. Eu tenho que analisar as possibilidades. Temos aqui, pessoal, um objeto direto preposicionado na construção da transitividade do verbo. Porque isso aqui vai se transformar em sujeito. Ó. Ama-se Deus. Deus é amado. Quem é amado? Sujeito. Chamaram-se os socorros e prestaram ao enfermo os cuidados necessários. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Ambos os sujeitos são indeterminados. Vejam só que questão maldita, né? Aquela questão que a pessoa olha assim, que bobônica. Por quê? Você sabe que para encontrar sujeito indeterminado é necessário ter o quê? Verbo na terceira pessoa mais se, ou ainda verbo na terceira pessoa do
plural. Observe que o outro verbo prestaram está na terceira pessoa do plural. Então é aquela questão que ela induz, né, ao erro. Mas vejamos. Posso rotular, gente? Não. Primeiro, você é esperto. Você já sabe que se isto aqui, ó, fosse indicar sujeito indeterminado, o verbo estaria na terceira pessoa do singular. Muito bem. Vejam aí a análise que você anotou agora há pouco. Quando o sujeito é indeterminado, o verbo fica lá, ó, na terceira pessoa do singular. Então, o que acontece aqui, ó? Chamaram-se os socorros. Os socorros, vamos lá, os socorros foram chamados. Muito bem, Pimpos. O que foi chamado? Os socorros. Sujeito aqui, sujeito aqui. Então, a alternativa A você já elimina, certo? Ela é falsa, é errada, porque ambos os sujeitos são indeterminados. Pelo menos aqui na primeira construção nós já sabemos que não é. É determinado. Vamos ver a outra. Chamaram-se os socorros e prestaram ao enfermo os cuidados necessários. Quem prestou? Quem prestou aos enfermos os cuidados necessários? Quem? Quem? Alguém. Aí sim. O fato de prestar tem o sujeito indeterminado, certo? E prestar ao enfermo os cuidados necessários. B. O sujeito da forma verbal chamaram-se. Tá aqui, né, Pimpos? O sujeito da forma verbal chamaram-se refere-se a frades professores. Todos numa só voz, certo ou errado? Errado, porque o sujeito de chamaram-se quem é? Os socorros. Nós acabamos de fazer aqui, né? Chamaram-se os socorros. Os socorros foram chamados. Errado a letra B. C. Os termos os socorros e os cuidados necessários exercem a função de complemento verbal nas orações em que ocorrem. Parou, gente, por isso que eu coloquei o texto. Porque se você quiser confirmar depois, você confirma aqui no texto. Mas, a princípio, isso aí já é o quê? Falso, porque os socorros é o quê? Sujeito. Não é complemento verbal. Quando falamos em complemento verbal, fique atento. Às vezes o aluno ele perde a questão porque ele não consegue decodificar o que a questão está passando. Falou em complemento verbal, é objeto direto, objeto indireto. Os socorros é sujeito. Não é objeto, não é complemento de verbo. Agora, os cuidados, vamos ver. Chamaram-se os socorros e prestaram ao enfermo os cuidados necessários. Os cuidados, sim. Os cuidados necessários é, sim, um complemento. É o objeto direto do verbo prestar aí. Mas a alternativa é errada porque os socorros está na função de sujeito. Alternativa D. O trecho chamaram-se poderia ser corretamente substituído por foram chamados. Certo ou errado, Pimpos? Certíssimo. Está aí a nossa resposta. Alternativa letra D. Intervalo e retornaremos daqui a 15 minutinhos.